Durante séculos, a humanidade tentou explicar a loucura por meio de estudos médicos. No entanto, aquilo que cada sociedade considera normal nunca foi uma verdade absoluta ou universal, mas sim uma ideia moldada pela cultura, pela moralidade, pelos valores sociais de cada época. Em diferentes momentos de nossa história, pessoas foram consideradas loucas por desafiarem os padrões religiosos, por se recusarem a exercer os papéis sociais que lhes eram impostos, ou simplesmente por sentirem ou enxergarem o mundo de modo diferente. Sempre houve algo de profundamente inquietante em quem não se encaixa. Notem, a sociedade tolera muito mais a tristeza do que o comportamento de uma pessoa que questiona tudo, inclusive o sentido da própria vida. E então surge a pergunta mais desconfortável de todas: quem realmente está doente? A pessoa que desmorona diante de uma existência vazia em que só trabalha para pagar boleto e pouco descansa, ou a sociedade que transformou esse vazio em uma rotina que deve ser rigidamente observada para que possamos ser considerados normais? Essa dúvida existencial, meus amigos, é o tema do livro que vamos resenhar no repertório desse mês. E sim, estamos falando de Verônica Decide Morrer, de Paulo Coelho. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Paulo Coelho nasceu no dia 24 de agosto de 1947 na cidade do Rio de Janeiro e desde cedo já manifestou interesse por literatura e pelo universo da arte e enfrentou, por isso, forte oposição de seus pais, que desejavam que ele seguisse uma profissão mais convencional, mais normal. Na adolescência viveu fortes conflitos em razão dessa sua inclinação ao meio artístico e chegou inclusive a ser internado em instituições psiquiátricas, uma experiência que o marcou profundamente durante sua vida. Na juventude, o Paulo Coelho se aproximou do teatro, do jornalismo e da contracultura que atravessava o Brasil nas décadas de 60 e 70 do século passado. Na ditadura militar, se envolveu com movimentos artísticos considerados subversivos e trabalhou, como todos sabemos, como compositor e letrista ao lado de Raul Seixas. Seu livro de estreia foi O Diário de um Mago, publicado em 1987, e em 1988, Paulo Coelho publica O Alquimista, que foi um fenômeno de vendas e consolidou Paulo Coelho como um dos escritores mais lidos em todo o mundo. Em Verônica Decide Morrer, acompanhamos a história de Verônica, uma jovem eslovena de 24 anos que, apesar de ter uma vida confortável e estável, se sente vazia por dentro. Ela possui emprego, beleza e uma rotina considerada normal, mas enxerga a própria existência como repetitiva, previsível e emocionalmente anestesiada. Convencida de que nada novo aconteceria à sua existência, Verônica decide tirar a própria vida tomando comprimidos. No entanto, a tentativa de suicídio fracassa e Verônica acorda internada em um hospital psiquiátrico e, mais do que isso, ao despertar, ela se encontra com o Dr. Igor, que é o responsável pelo hospital, e este lhe dá uma notícia devastadora. Os comprimidos afetaram o funcionamento do seu coração e, portanto, ela terá poucos dias de vida. Bom, meus amigos, esse médico ele é extremamente controverso. Ele é um estudioso do sofrimento humano e dos efeitos que esse sofrimento provoca na mente humana. E quando ele se depara com Verônica, ele tem a ideia de testar uma de suas teorias sobre medo, desespero e vontade de viver. Em outras palavras, ele inventa essa doença para ver se Verônica encontra a motivação para viver. A partir desse momento, Verônica passa a observar e a interagir com os outros internos, e através de seu olhar, nós vamos questionando o conceito de loucura, pois essas pessoas não são loucas dentro daquilo que nós esperamos. Em realidade, a maioria desses internos são pessoas massacradas por traumas, pelas expectativas sociais e pela incapacidade de lidar com o mundo exterior.
É com isso que vamos percebendo que ali o interior do hospital é muito mais são e mais digno do que o mundo exterior. Durante a narrativa, a Verônica se aproxima muito de Edward, um jovem esquizofrênico, e no final da história os dois fogem do hospital. E o que aconteceu com os dois nós não vamos, obviamente, contar, porque afinal de contas nós desejamos que vocês leiam o livro. Mas, como é tradição desse canal, gostaríamos de compartilhar alguns pontos interessantes dessa leitura. O hospital psiquiátrico dentro da narrativa funciona como uma grande metáfora da sociedade e a todo momento nos questionamos quem realmente está aprisionado, os pacientes dentro do hospital ou as pessoas do lado de fora, condicionadas a viver de acordo com expectativas sociais. A loucura, então, deixa de ser analisada como uma condição clínica e passa a ser abordada como uma questão de conflito entre a autenticidade e a adaptabilidade social. Outro tema muito importante abordado na história é a questão do vazio existencial. A Verônica, ela não decide morrer por falta de conforto material. Muito pelo contrário, ela tem uma vida confortável. Ela decide morrer porque perdeu a capacidade de sentir a própria existência. É nesse contexto que o romance propõe uma reflexão poderosa sobre nossas vidas, envolvidas em rotinas repetitivas e cansativas, em meio a cobranças cada vez maiores por produtividade. E surge aqui uma provocação final. Será que realmente estamos vivendo ou simplesmente levando a vida, lidando com tudo como seres funcionais, porém anestesiados de todo o resto, ou seja, sem sentir absolutamente nada? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!